E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tá feliz pelo pré-contrato do Pituca, né? O Diego Pituca, no time do Santos. Notícia que hoje acabou acontecendo. O torcedor santista muito provável que seja muito feliz, e eu não sou diferente, eu fiquei muito feliz mesmo. A gente começa já naquele imaginário de uma equipe ideal para o time do Santos, né? O Santos que está tentando trazer o jogador antecipadamente, porque o contrato dele vence só o ano que vem, em janeiro do ano que vem, né? E o Santos fez um pré-contrato com esse jogador, ele tem uma multa de 4 milhões de dólares, cerca de quase 20 milhões de reais, o preço que o Santos pagou pelo Soteldo, né? Que coisa, né? E o Santista realmente está muito feliz, eu tenho absoluta certeza. Por que eu falo isso, pessoal? Quando a gente faz a prospecção de um possível time do Santos já com o Pituca, o Santos muda de patamar, velho. O Santos, claro que muda de patamar. O Pituca ainda está com 30 anos, está muito mais experiente. Figurou no time do Santos em 2018 até o 2021. Inicialmente foi comprado lá pelo time do Botafogo, veio para o Santos B, o famoso Sub-23, você se lembra disso? E depois ele foi promovido lá pelo Jair Ventura ao time profissional e nunca mais saiu da titularidade, né? Foi vice-campeão brasileiro com o time do Santos, vice-campeão da Libertadores também com o time mais glorioso do mundo, né? Vice-campeão brasileiro com o São Paulo, né? E depois vice da Libertadores com o Cuca, infelizmente. Mas deixou muita saudade ao torcedor santista. E agora, depois daquele teaser, daquela camisa, os caras lá colocando o número 21, né? Que é o número que notabilizou a presença do Pituca dentro da Vila Belmiro, né? E ele é um jogador que o Santos está tentando trazer ainda esse ano, vai tentar ver de outras formas, mas eu vou falar um negócio para você. Kashima Antlers é um time que joga duro quando se trata de contratações. Por que eu falo a respeito disso, pessoal? Porque se o Santos quiser realmente tirar ele de lá, vai ter que pagar, né, essa multa rescisória de quase 20 milhões aí. Cerca de 4 milhões de dólares, né, propriamente dito, na cotação de hoje. Agora, tem um detalhe. Vai ser difícil? Eu acredito que vai ser difícil, mas nada é impossível. Só que o Pituca tem muita moral lá com o presidente, com os dirigentes do time do Kashima Antlers, porque você lembra aquela situação que aconteceu, pessoal, em que me parece que tinha um técnico lá que não estava batendo muito com o Diego Pituca, né? O Pituca é considerado um ídolo do time do Kashima, e aí o time do Kashima preferiu ficar com o jogador que é o Pituca, que é um ídolo do time, né? E acabou mandando o técnico naquela ocasião embora e ele ficou ali no time do Kashima, né? Então, o Santos, no meu modo de ver, fez uma excepcional contratação. O Diego Pituca, de 30 anos, como eu havia falado para você, vai fazer 31 anos agora em agosto. Quando ele chegar no time do Santos no ano que vem, né, que vai ser em janeiro do ano que vem, que é o final do contrato dele, lembrando bem isso, é o final do contrato dele no Kashima antes, por isso que o Santos fez esse pré-contrato tentando trazer ele para o time do Santos, né? Vai ser difícil essa odisseia de tentar trazer para ele, mas imaginamos que se esse cara vem para o time do Santos com a presença do Gianluca, né? Eu não sei como vai ficar a situação do Soteldo, que é outra coisa, brincadeira de ninar aí entre os técnicos e tudo mais. Agora, eu acho não, tenho absoluta certeza que o Turra, com relação à parte disciplinar, com relação ao Soteldo, né, ele está certo. Né? Só que tem uma incoerência aí, por quê? Porque o presidente do time do Santos, que só faz coisa errada, o André Zueda, né, principalmente quando se trata de futebol, eu me lembro que ele foi ao vivo falar para alguns canais aí do YouTube que ele nunca contrataria novamente o Jefferson Soteldo. Né? E depois, por pressão, evidentemente, ele acabou que trazendo o jogador para cá e se comprometeu, né, a comprar, e foi isso que aconteceu. E é um ativo do Santos que está parado aí. Mas são duas situações da maneira que eu penso, pessoal. É assim, eu acho que o jogador deram muita moral para o Soteldo, né? Desde a primeira passagem em que ele foi muito bem, só que nessa segunda passagem realmente ele deixou a desejar, e eu acho que o Santos deu muita moral para ele, e na hora que ele foi fazer dessa moral
pensando que é maior que o clube, os caras deram um corte nele. Mas já sabiam que ele já era também, já tinha esses quesitos de indisciplina dentro da... Tanto é que nessa parte do campeonato, nessa altura do campeonato, muito difícil fazer algum tipo de negociação com o pequenino do Soteldo, né? Ele teve problemas lá nos Estados Unidos, ele teve problema no México, o mesmo tipo de problema. E todo mundo sabia disso, né? Agora, eu não estou falando que ele está certo. Eu só estou falando que o Santos tem que fazer alguma coisa. Vai permanecer com o jogador? É um ativo do Santos que está aí parado, sendo desvalorizado, né? Outras equipes, pelo fato de saber dessas coisas que acontecem com o pequenino Soteldo, muito provavelmente vai ficar difícil contratar ele, e o Santos tem que tomar uma atitude junto com ele. Eu, no meu modo de ver, né, se o Soteldo sentasse para conversar com o Paulo Turra e com o presidente, talvez é uma possibilidade, mas me parece que o negócio não é bem assim, não. Me parece que é muito, o negócio está realmente muito difícil. Mas assim, se houvesse esse acerto, né, e o próprio pequenino Soteldo ficasse e pedisse perdão, sei lá, de alguma forma, para o time, que eu sei que é importante, mas por outro lado eu não consigo ver jogador indisciplinado numa equipe, porque senão o Santos vai estar provando que todos esses afastamentos que o Santos fez vai por água abaixo e a moral do time do Santos realmente vai. Então é uma encruzilhada, pessoal, é uma encruzilhada que só quem pode resolver, com certeza não é o Rueda e com certeza não é o Paulo Roberto Falcão. E agora, mas quem vai resolver? Vai ficar parado essa situação? Vai realmente de fato, de verdade, falar, não vai jogar nunca mais, não é possível, não sei o que mais, é um ativo do Santos, está sendo desvalorizado. Mas por outro lado, se realmente ele voltar para a equipe do Santos, o Santos fica numa incógnita. O Santos, de uma certa forma, vai estar falando para os outros jogadores que qualquer coisa que ele fazer dentro de campo, principalmente fora de campo, com relação à indisciplina, pode ser feito que depois uma simples conversa, depois um simples pedido de perdão, tudo volta ao normal. Isso também não está certo não, pessoal. Olha, pessoal, eu não sei o que vai acontecer. O fato é que a gente começa a prospectar, né, esses jogadores que estão na equipe do Santos à disposição, né, como o Jean Lucas, como eu falei, que teve a apresentação ontem, o próprio Pituca, se o Santos conseguisse trazer ele ainda nesta temporada, né, não deixar para o ano que vem, mas a gente sabe que tem a multa rescisória altíssima de 20 milhões, né? Fala-se que o Santos não tem dinheiro, mas eu acho que o Santos tem. Teve uma reportagem a respeito do efeito entre o ano passado, uma reportagem feita por um repórter da Globo, que eu não me veio o nome na cabeça agora. Se eu lembrar, eu com certeza vou vir aqui no meu canal e fazer retificação, falando que o Santos, em relação ao ano passado, teve até, acho que o Sormani fez um conteúdo falando a respeito disso. Se você puder, vai lá no conteúdo dele e ele vai falar para você com detalhes quem é o nome do repórter. Eu só sei que foi da Globo, né? Que falou a respeito do desempenho financeiro do time do Santos entre o ano, a gestão Rueda, né? Que está acontecendo do ano passado para esse ano, né? Só que é o seguinte, pessoal, eu estou interessado no time de futebol, né? O que o torcedor santista está interessado é em o Santos jogar futebol. Santos que tem uma parada dificílima nesse próximo final de semana contra o time do Botafogo. O jogo vai ser às 4 horas da tarde. Depois a sequência ainda que o Santos vai ter, depois tem Fluminense, depois tem Atlético Paranaense, depois o Santos vai jogar contra o Fortaleza, depois tem Grêmio, depois tem o Atlético Mineiro. Ufa! Só times que estão acima do Santos na tabela. E o Santos, aí, com essa morosidade toda, né? A perspectiva era de 6, 7 jogadores. Ainda o Santos precisa de um zagueiro, o Santos ainda precisa de mais um meio-campista e o Santos ainda precisa de mais um extremo, né? Eu não digo atacante, porque o Furk, né? Esse aqui é o jogador que veio lá do Atlas, lá do México, me parece que já está voltando ao time do Santos, vai começar os treinamentos e logo logo ele será apresentado. Mas a perspectiva era que um dos centroavantes do time do Santos, que ainda não fechou ainda a janela de contratações, né, pessoal? Que o Marcos Leonardo realmente seria vendido rapidamente para uma equipe. Agora o Santos praticamente tem 3 centroavantes, né? Ainda não, são 4 centroavantes com o Mezenga.
que são o Furk, que é o novo contratado, tem lá o David Washington, que para mim é o melhor de todos e o mais visionário para ser vendido e o melhor de todos, no meu modo de ver. E tem o Marcos Leonardo, experiente, né? Com pouca idade, mais experiente, mas que também é o artilheiro do time do Santos desde o ano passado até o presente momento. Né? E tem o Bruno Mezenga, que veio lá do Água Santa. São 4 centroavantes. Né? 4 centroavantes. Como que o Santos vai fazer? Não sei. A única coisa que eu sei é que esse esquema que o Paulo Turra utiliza nas equipes por onde ele passou, como auxiliar principalmente, que é o 4-3-3, que eu vou falar um negócio para você, isso tá azedando com os meus dias, quem vê o Santos ainda permanecer com esse esquema, do meu modo de ver, que é falido, muito pelos jogadores que o Santos tem, né? Que o Santos tem jogadores que são limitados, os Santos são jogadores fracos, né? E o Santos não consegue realmente jogar nesse esquema tático. Então, qual é a perspectiva? É que o Santos, através do seu treinador maior, o Paulo Turra, colocasse um esquema tático diferente. Mas será que ele sabe treinar? Ele teve a semana passada inteira para fazer os treinamentos, vai ter novamente essa semana, está treinando em 2 períodos e tudo mais, mas o fato é que no segundo tempo, contra o time do São Paulo, o Santos morreu, pessoal, morreu. Então a bola passava do lado dos jogadores, em todos os gols que o São Paulo fez no time do Santos, me parece que houve uma morosidade, os jogadores parece que estavam extasiados, negativados, parados, né? Abduzidos, essa que é a palavra correta, e o Santos via a banda passar, via a escola de samba passar, e só olhando para o céu e nada, absolutamente nada aconteceu, né? Isso preocupa a equipe do Santos, isso preocupa o torcedor santista, melhor dizendo, porque fisicamente o Santos também não está bem, né? Não está bem. Mas é aquela coisa, Diego Pituca chega, né? A perspectiva e o torcedor santista torce para que essa negociação, né? Esse easygoing que acontece com o time japonês do Kashima Antlers realmente dê certo e ele venha antes do tempo, né? Nesse pré-contrato que se torne um contrato, né? O Santos consiga aí um bom acordo, mas que se isso não acontecer, realmente o torcedor santista vai ter que esperar até janeiro do ano que vem, muito provavelmente para o Campeonato Paulista, né? Mas imaginando que ele estivesse na equipe do Santos nesse exato momento, a coisa já ia mudar de patamar. Eu estava vendo os melhores momentos do Gianluca quando jogou em 2019 para o time do Santos, aqui na Vila Belmiro, né? É um jogador muito incisivo, né, pessoal? Um volante que tem a passada larga, que que consegue fazer lançamentos, que consegue fazer tabela 2-1, juntamente com o Pituca, eles vão fazer uma dupla de volantes ali espetacular, né? Pituca, que é um jogador que é muito considerado pelo box to box, que ele faz muito bem, né? É um jogador que joga de primeiro volante, que joga de segundo volante, que joga de meia esquerda, que consegue chutar pro gol, que consegue atacar. E a mesma coisa acontece com o Jean Lucas. Jean Lucas, né, que já falou à torta e direita que está preparado. Que se caso o nome dele sair no bid, eu estou fazendo esse conteúdo agora 22 horas e 54 minutos, e eu, se o nome dele saiu no bid, tem até sábado, né, à noite para isso acontecer, existe a possibilidade realmente dele jogar, mas com o Pituca seria melhor ainda, aí eu não sei realmente o que vai acontecer. Agora, é um feeling, talvez, pelo o fato de eu acompanhar o Santos há muito tempo, mas não sei não com relação ao Lucas Lima, pessoal. O futebol que ele está jogando, se ele continuar jogando esse futebolzinho aí, né, principalmente nesse esquema tático, e não tem nenhum concorrente. E hoje, quando eu vi o Miguelito jogar hoje no Sub-20, eu falei, meu Deus do céu, ele poderia realmente testar um pouco mais esse menino, colocar ali na posição do Lucas Lima, que é o trabalho que ele deveria fazer. Hoje o Miguelito deixou praticamente todos os atacantes do time do Santos na cara do gol, principalmente ali o Patati. O Enzo Monteiro cansou de receber bola, o Patati a mesma coisa, né? E a gente fica vendo que são oportunidades como essa que a gente não vê acontecendo com o Turra. Uma mudança de esquema tático, uma situação diferenciada daquilo que poderia acontecer. Vamos tentar uma coisa diferente, Turra. Tá, senão você vai morrer abraçado com esse esquema tático e nós não temos jogadores para isso.
fica aquele buraco ali no meio de campo e o torcedor santista pensando que vai acontecer uma coisa diferente e não acontece. Nossa, tô com uma dor aqui no torcicolo. Tá certo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, muito feliz pelo pré-contrato aí do Diego Pituca, né, desse teaser, dessa camisa dele, aquela coisa, né, as redes sociais do time do Santos bombando, né, com muito sucesso, mas o time tem que andar da mesma forma. E isso realmente, até o presente momento, melhor dizendo, não está acontecendo, tá certo? Dê o seu like, compartilhe, principalmente seu like, para disseminar cada vez mais esse canal aqui, do conteúdo aqui do canal do Negrão, Vargas Joaquim, do canal Vargas Santos TV. Abraço para você, fica na paz, fica com Deus. Beijo para você. Até breve, tchau.